Nós estamos em 40 dias em jejum por uma família inabalável. Não é tão bonitinho o tema? Família inabalável. Né? É o que muitas pessoas acham, é o que muitas pessoas sentem. O pastor agora está 40 dias, é um sermãozinho, água com açúcar aí, pela família e tal. E de fato hoje, eu vim preparado, filhos, para trazer uma mensagem assim, muito empolgante. Mas o Espírito Santo ministrou ao meu coração durante a adoração ali embaixo. E Ele confirmou isso ali no fundo, quando eu me retiro para me dobrar, me curvar diante dEle antes de assumir o púlpito. Eu vou compartilhar com vocês a mensagem que eu creio que é para a vida de muitos aqui. E depois eu vou dizer o que Ele me revelou. Nós vamos conversar a princípio sobre relacionamento entre os cônjuges. Nós falamos sobre legados familiares. Nós conversamos já sobre os deveres dos maridos e das esposas. E hoje eu quero falar rapidamente sobre o relacionamento entre os cônjuges. Essa é uma palavra que abençoa desde o adolescente até o mais experiente. Não só porque o jovem um dia vai se casar, mas porque você é adolescente, jovem, você é uma ferramenta, um instrumento precioso e poderoso nas mãos do Espírito Santo para conduzir, ajudar o casamento dos seus pais a serem também um casamento inabalável. Essa palavra não se aplica só para o futuro, jovem, na tua vida, se aplica hoje. Você vê, você aprende e você compara com a tua realidade. Se o casamento dos seus pais está fora dessa realidade, você tem mais um motivo para dobrar os seus joelhos, clamar, chorar e interceder diante do Senhor. Sim ou não? Eu quero que você leia comigo 2 versículos que venha se tornar a base aqui do nosso estudo nessa noite. Efésios capítulo 4, versículo 15. Leia comigo bem forte, está aí no multimídia. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Vamos ler de novo, bem forte agora? Vamos lá? Desperta aí, irmão. Efésios 4,15, vamos lá. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Agora, Tiago capítulo 1, verso 19. Leia comigo também, por favor, bem forte. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Mais uma vez, para guardarmos bem. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardio para falar e tardios para irar-se. Queridos, aqui nós temos alguns ensinamentos com relação ao relacionamento em casa. Alguns princípios bíblicos básicos para uma família viver uma vida abundante, viver a vida ao máximo. Uma das coisas que o inimigo quer fazer com você é diminuir aquilo que o Senhor quer que você viva. Ele quer encurtar, ele quer, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Vocês já lembram, sabem disso que eu falo todo final de semana. Mas Jesus vem para desfazer isso. Ele quer que você viva uma vida abundante. Mas a família, queridos, a família infelizmente não tem experimentado.
Todos temos dificuldades. Eu não estou falando de família perfeita. Eu não sou perfeito, pastor Ana não é. Mas, meus irmãos, quando nós somos governados pelo Espírito, quando somos cheios do Espírito Santo, quando nós colocamos os nossos joelhos no chão, quando nós nos derramamos diante dos princípios da palavra de Deus, Ele nos capacita, nos orienta para vivermos essa vida abundante. Eu preciso me esvaziar de mim mesmo, crucificar a minha carne na cruz e obedecer. A chave da vida cristã chama-se obediência, porque ouvir nós ouvimos, mas não obedecemos. Mas bem, eu vou colocar para vocês aqui alguns princípios básicos com relação a essa vida relacional dentro de casa. Uma das bases para um bom relacionamento é a comunicação. Nós precisamos nos comunicar bem. Muitas famílias não estão vivendo ao máximo porque não tem um bom relacionamento na comunicação. Tudo começa aí. Eu ainda era adolescente quando eu comecei a namorar a Ana, e ainda era muito novo. Nós terminamos algumas vezes, mas namoramos alguns anos, noivamos durante um ano, e já há 18 anos fazemos, agora no final do ano, estamos casados. Então, irmãos, eu conheço bem essa mulher, e ela me conhece bem. Às vezes, a gente quer, não passar, não transparecer alguma preocupação. Semana passada mesmo, ela falou assim: tá tudo bem? Eu falei: tá. Aí ela falou assim: você está preocupado? Eu falei: não, tá tudo bem. Mas ela já sabia até o que era. É aquele assunto. Eu falei: não, tá tudo tranquilo. Ela já entendeu. Ou seja, só na minha resposta negativa, ela sabia que de fato eu estava preocupado com aquele assunto. Mas ela já me conhece, ela não ficou me futucando. Ela simplesmente foi orar, eu tenho certeza disso. Porque nós aprendemos a nos comunicar de várias formas. Com palavras, com gestos, com olhares, com expressão. Não é assim? Minhas filhas me conhecem. De longe, com um olhar, eu me comunico com elas. Minha mãe fazia isso comigo, Eliezer. Minha mãe era daquelas que tinha os filhos ali, na rédea. Éramos em 3. Minha mãe cantava no coral da igreja. E naquela época o coral ficava em cima e os filhos ficavam sentados ali no banco. Minha mãe lá de cima, ela só olhava. E eu sabia como é que estava o temperamento e como é que estava o clima para o meu lado pelo olhar da minha mãe. Ela se comunicava comigo pelos olhos. Às vezes alguns colegas do lado conversando, brincando, e eu também não resistia. Às vezes eu entrava na onda. Aí eu vi o primeiro olhar dela. O primeiro olhar era um olhar de alerta, tipo, se toca. Aí eu já me aprumava. De vez em quando eu arriscava a sorte, queridos. Aí eu insistia. Aí vinha o segundo olhar. O segundo olhar era um olhar fulminante. E nesse segundo olhar eu sabia que ia sobrar para mim depois do culto. E tinha um terceiro olhar. O terceiro olhar, meu irmão, quando eu recebi, eu já começava a chorar ali no banco. Porque no segundo, eu ainda tinha esperança da misericórdia, mas no terceiro olhar, eu sabia que eu estava perdido. Nós nos comunicamos. Um dos maiores problemas hoje nas famílias é a falta da comunicação. E você, eu não vou perder tempo aqui falando das tantas mídias que surgiram, que roubam esse tempo precioso, não é? Hoje é muito comum as famílias estarem em volta da mesa, almoçando com o celular na mão, tuitando, né? Ele pega o WhatsApp e pergunta: passa a salada, por favor? A pessoa perde até o hábito de falar. Parece brincadeira, mas nós das antigas, quem aqui, é só da minha turma, quem aqui dos mais antigos fez o curso de datilografia? Levanta a mão. Tá vendo? Hoje, eu também fiz. Eu digito com os 10 dedos.
Mas hoje o curso de datilografia é só aqui, ó. Os tempos mudam. Esses dias eu fui pegar um caderno e fui escrever. Gente, comecei a olhar o garrancho da minha letra. Que é isso? A gente parou de praticar a letra cursiva, porque tudo hoje você pega o celular, vai para o bloquinho de notas, tudo você escreve digitalmente, não é assim? E nós vamos perdendo. Se não prestarmos atenção, da mesma forma nós vamos perdendo a capacidade da comunicação pelo diálogo. Isso é perigoso. A gente precisa de um equilíbrio dentro de casa. Amém? Marido precisa dedicar tempo para ouvir a esposa com o marido, os pais com os filhos, e assim vice-versa. Qual o caminho para a gente colocar isso em prática? Primeiro, seguir a verdade em amor, o texto disse. O texto deixou bem claro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo. Nós vamos crescer nessa comunicação, nós vamos crescer nesse relacionamento em amor. Que amor é esse? O amor do Senhor. Quanto mais próximo de Jesus, mais do amor dele eu consigo expressar. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais capacitado por ele eu estou para poder demonstrar esse amor. Faz sentido para você ou não? Então esse é o primeiro passo. Seguir a verdade em amor. O segundo passo, querido, é você estar pronto para ouvir. Nós sempre temos a pressa de falar, temos a pressa de nos justificar, temos a pressa, meu irmão, de interpelar. Mas a Bíblia nos dá a orientação para você viver um relacionamento muito abençoado dentro de casa. É, em primeiro lugar, você ouvir. Quando o teu coração está firmado no amor, em segundo, você se dispõe a ouvir. E sempre quando a gente vai ouvir, na verdade vem aquele sentimento de querer falar. Principalmente quando é com relação para a gente colocar em pauta alguma relação que está sendo ali discutida. Não é? A vontade que a gente tem é de interpelar, é de falar, mas a Bíblia diz, ouça. Ouvir como? Com ironia, tipo, vai, fala, já que você quer falar tanto, fala logo, vai, desembucha, vai, fala, eu já sei que você vai falar. Não, o primeiro lugar, em amor. Eu preciso de amor para ouvir. Isso acontece muito comigo, meus irmãos, no gabinete. Um dos dons que o Espírito Santo me deu é o dom da palavra de conhecimento e da revelação. Muitas vezes pessoas sentam na cadeira do meu gabinete e o Espírito Santo já chega para mim e diz, no meu espírito, o problema dela é esse, o problema dele é aquele, ele fez isso, ele fez aquilo. Já, meu irmão, ele já passa a capivara do cidadão. Não é todo dia que acontece, irmão, não sou vidente. O dom manifesta a hora que ele quer, para poder abençoar a pessoa. Mas ó, quantas e quantas vezes. Aí a pessoa começa a falar, a vontade que eu tenho, eu já sei, ó, é isso, isso, isso e isso. Mas a Bíblia fala que em amor eu tenho que ouvir. Faz parte do processo terapêutico de cura que a Bíblia nos ensina. Tiago 5,16. Aí eu ouço, e às vezes ouço muito, 1 hora, 2 horas. Estou ali firme, em amor, prestando atenção. Às vezes eu até escrevo antes da pessoa falar, só para depois mostrar que o Senhor tinha me dito, para mostrar para ela que se o Senhor me revelou, é porque Ele quer trazer de fato conserto na vida dela. Muitos casais não estão vivendo um relacionamento abençoado porque não ouvem, só querem falar. A terceira atitude, queridos, para você viver um bom relacionamento em casa, é ser tardio para falar. Eu acho que ele está ligado com o segundo ponto. Pronto para ouvir,
tardio para falar. Esse ser tardio para falar tem a ver com o controle do seu ego. Eu poderia passar muito tempo falando sobre isso. Eu poderia mergulhar nesse ponto sobre o tratamento do nosso orgulho. Porque quando não esperamos, é porque no meu orgulho eu me acho melhor que aquele que está falando. E eu acho que a minha opinião é muito correta com relação à opinião do que ele está expressando. Faz sentido ou não? Então como que eu vou conseguir ouvir? Eu vou conseguir ouvir, filhos, quando eu crucifico a minha carne na cruz e vivo em amor. Porque em amor eu sou levado a crucificar a minha carne. Eu estou pronto para ouvir, eu estou tardio para falar. Pode dizer amém? Quarto lugar, tardio para irar-se. Esse tem sido um problema em muitas famílias, em muitos casamentos. A ira. Muitos pais têm justificado a sua ira na disciplina. Está errado. A disciplina, ela é motivada pelo amor, não pela ira. Muitos pais falam, não, porque a Bíblia manda, tem que corrigir com a vara. De fato, a Bíblia ensina a disciplina em amor. Mas os pais trocam a disciplina pela raiva, pela ira. A Bíblia fala que eu tenho que ser tardio para me irar. Por quê? Porque quando eu coloco a ira no delay, no atraso, quando eu coloco a minha ira na fila de espera, quando eu vou pegá-la de volta, ela já sumiu. É igual o Cebion, quando você vai tomar aquele efervescente. Você chega e põe na água e espera. Quando você vai, ele sumiu, irmão. A ira é igual. Eu me lembro certa vez, eu era criança, e meus pais, eles deram um pirulito, um para cada filho. Para minha irmã, meu irmão e um para mim. Aí meus irmãos esganiçados foram lá, lamberam, comeram tudo pirulito. Eu era o irmão mais velho. Vou dar um exemplo de controle e domínio próprio. Eu dei umas lambidinhas, uma chupadinha de leve. Aí eu falei assim, eu vou guardar para amanhã, né? Guardar para amanhã. Aí amanhã só eu tenho pirulito e ninguém tem. Coisa de irmão mais velho, né? Aí eu peguei o quê? Fui lá na geladeira, peguei um pirex, pus água e botei o pirulito dentro e pus na geladeira. De manhã, todo mundo acordou. Para onde eu fui? Corri para a geladeira. Era a hora de exibir o meu pirulito. A hora que eu pego o pirulito, tá só o pauzinho, irmão. Pensa num moleque bravo. E eu fui em cima do meu irmão caçula. Pensa num moleque arteiro. Eu fui em cima dele, você pegou, meu irmão. Eu fiquei, e eu fui para cima. Ele falou, não fui eu, foi você, só sem vergonha. Eu posso sentir o cheiro do pirulito em você. Minha mãe teve que entrar na parada. Minha mãe foi dar dura neles. Não foi. Minha mãe conhece filho, não sabe quando o filho está mentindo? Falou, Marcelo, eles não pegaram não. Então foi a senhora, mãe, olha. Aí irmão, eu pisei num terreno perigoso. Falei, moleque. Eu falei, desculpa mãe, mas alguém pegou. Como é que você fez? Aí eu fui lá na geladeira, aqui mãe, olha o potinho, olha ali. Ah, ela começou a rir. Aí eu entendi que não podia guardar o pirulito na água que ele derretia. A ira é igual. É pirulito na água. Se você deixar o tempo que precisa, derrete, dissolve. Quando você vai querer pegar, já não tem mais. Por isso que a Bíblia fala para você ser tardio para irar. Não é para você ficar bravo depois. Tem gente que entende errado. Tem gente meio lelé, que não sabe interpretar a Bíblia. Tá vendo? É que agora não é hora de ficar bravo. Mas quando chegar em casa, eu vou te dar umas bolachas, mulher. Não, meu irmão.
É para você colocar a ira no potinho de água para derreter. Quando você for lembrar, já passou. Nós não temos capacidade, filhos, como o Senhor Jesus tinha. Como naquela ocasião, quando ele adentrou no templo e numa ira santa, ele derrubou os balcões daqueles comerciantes e tudo mais. Nós nos indignamos, mas cuidado. Cuidado com a ira com relação aos filhos, a desobediência dos filhos. Cuidado com a ira com relação à esposa, ao seu relacionamento em casa. Nós estamos assistindo a tragédias em cima de tragédias, porque as pessoas estão dando lugar à ira dentro do relacionamento de casa. Vocês estão juntos todos os dias. Vocês vão dormir juntos. De manhã, quando você desperta, adivinha quem está do lado? Ele, ela. Vocês estão juntos todos os dias. Se não houver o amor do Senhor, você vai achar defeito e vai encontrar. Eu já vou cantar bola para você. Vai encontrar. Só que a Bíblia fala que o amor cobre uma multidão de erros. É isso que falta para nós. Com relação a estes relacionamentos familiares, eu quero deixar um versículo de 1 João, capítulo 4, versículos 7 a 8, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Esse é o ano profético do amor. Você não vai conseguir fazer nada se não houver amor abundante no seu coração. E a fonte desse amor é Jesus. Amém? Amor é a base para você ouvir, é a base para você falar depois e para você derreter a sua ira. O amor, tudo procede do amor. Agora eu quero falar por que muitos não estão vivendo a vida abundante no lar. Eu quero falar para vocês, há muitos aqui que estão vivendo em santidade. Aleluia. Há muitos que estão no jejum, há muitos que estão firmes na oração. Mas às vezes, quando a gente prega para uma pequena multidão como essa, às vezes por causa de uma alma, a Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo todo. O Senhor pode mudar todo o curso de uma mensagem por causa de uma pessoa. Mas o que eu sinto no meu espírito, que o que eu vou pregar aqui não serve para uma pessoa apenas, mas para um grande número de pessoas. Eu tenho sentido no meu espírito, há pouco mais de um mês, uma opressão que tem se levantado contra muitas vidas, muitas famílias aqui. O que eu tenho sentido no meu espírito é que há muitas pessoas que estão brincando com o pecado aqui.
vêm à igreja porque gostam da palavra, gostam do louvor, mas têm vivido uma superficialidade na vida cristã. O que eu vou pregar e o que eu vou falar não é popular. O que eu vou falar, muitas vezes os pastores procuram amenizar. Mas eu sinto no meu espírito de me levantar como boca de Deus na tua vida hoje à noite, para te dizer: se você não mudar, se você não se arrepender, o Senhor tirará teu candelabro do lugar. Ele se levantará, porque esse Deus que é amor, Ele disciplina o filho que ama. Eu tenho sentido que em muitas famílias uma brecha de infidelidade, de adultério, tem cirandado entre vocês. Homens e mulheres, adolescentes e jovens, adultos, velhos. A palavra que o Espírito Santo traz ao seu coração nessa noite está em 3 trechos da palavra de Deus. O primeiro está em Tiago capítulo 4. A partir do versículo 7, diz assim a palavra do Senhor: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos. E vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. A ênfase do amado Espírito Santo está agora no versículo 9 para você. Entristeçam-se e lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Hoje o Senhor se levanta em juízo contra o teu pecado. Ele te ama, Ele morreu por você. E se há algo que causa dor no coração do pai, é ver um filho por quem ele morreu e deu a vida, atolado na desobediência e no pecado. Um Deus que tem planos de te fazer prosperar, não de causar dano, mas vê você no adultério, na infidelidade. Vê você no engano, na mentira. Não, Ele não vai compactuar com isso. Não se engane, não se engane. Não pense você, continuando abraçado com o pecado, que simplesmente pelo fato de vir a um culto, dar seu dízimo, ser generoso numa oferta, que Deus vai aplacar a ira dele contra você. Não, Ele te diz hoje: troca o teu riso por lamento. Eis que te dou essa noite para que faças isso. Troca teu riso por lamento.
Hoje é dia de você colocar a tua boca no pó. Hoje é dia de você chorar diante de Deus, se arrepender dos teus pecados, das tuas mentiras, de tudo aquilo que tem feito o coração do Pai chorar. Está na hora de você se consertar diante dEle. Troque seu riso por lamento. O segundo texto está em 1 João, capítulo 1. A palavra de Deus no capítulo 1 de 1 João diz, ali a partir do versículo 5: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se confessarmos que estamos sem pecado, enganamo-nos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Todavia, irmãos, o versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Na justiça de Deus as coisas não acabam em pizza. Na justiça de Deus não é como no lava-jato, irmão, que às vezes uns são indiciados, outros por conta da fama, vai deixando de lado, vai ficando encoberto. Na justiça de Deus, nada passa desapercebido. Só há uma forma de você reverter a situação, é você confessando os teus pecados. A Bíblia fala que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Hoje é dia de você tirar o sorriso do teu rosto e colocar um lamento. Hoje é dia de você derramar as tuas lágrimas diante de Deus, por tua casa, por tua família, por tua vida. Hoje é dia de você fazer como o profeta Isaías, que teve uma visão do Senhor, e não chorou apenas por ele, mas chorou por causa do pecado do povo. E disse: ai, Senhor, sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor, o Rei do universo. Ai de mim. Hoje é dia de nós levantarmos, igreja, um clamor por nós. Se a igreja começar a viver só na festa, irmão, nós vamos perder a essência da igreja. Logo eu passo, e um sucessor toma o meu lugar. E assim vai acontecer até aquele dia que Jesus virá buscar a igreja. A minha oração diante do Senhor, as lágrimas que eu derramo diante do Senhor, é para que essa igreja, até aquele dia, permaneça fiel, vivendo um avivamento. Quando eu olho para as histórias dos avivamentos bíblicos e os avivamentos na história, o que eu enxergo é que esses avivamentos não duram mais que uma geração, porque Satanás sabe muito bem como parar tudo isso. É contaminando as famílias, é contaminando os casamentos, é jogando a traição, o adultério dentro dos lares. Eu fico olhando para essa juventude,
que está jejuando, que está orando, que está buscando, que está animada, que está fazendo. Satanás tenta tocar na vida deles, não consegue, porque eles estão totalmente blindados. Mas Satanás vai até a vida do pai desse jovem e joga traição, e o pai cai. E através do pecado do pai, aquele jovem às vezes se vê fragilizado emocionalmente, e às vezes acaba sucumbindo também na vida espiritual. Satanás é sujo, mas ele está desmascarado. Ele está desmascarado. Pois eu declaro em nome de Jesus que essa estratégia do inferno de tentar atingir a juventude, destruindo os casamentos, está quebrado isso agora e repreendido em o nome do Senhor Jesus. Mas filhos, mais que a oração do pastor, é você trocar o teu riso em lamento. O último texto que o Espírito Santo me deu está em 2 Crônicas, capítulo 7. Peço que você abra a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Um texto muito conhecido de todos nós, versículo 14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. O Senhor está aqui. E Ele se revela nessa noite para você. Diz a palavra que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que confessa e deixa alcança a misericórdia. É isso que Ele me mandou dizer nessa noite. Mais nada. Mais nada. A questão é o que eu e você vamos fazer diante disso.